Olha, nós acabamos de orar por você. É, por você. Nós, com a equipe que está filmando o programa Lar e Família, sempre oramos antes de começar uma filmagem do programa. E nós queremos que o Espírito de Deus abençoe você, assim também como a gente. Cada pessoa que entra em contato com a Palavra de Deus é abençoada. Eu sou abençoado por estar em contato com a Palavra de Deus. Eu preciso da Palavra de Deus a cada dia. Eu não quero viver sem a Palavra de Deus. Eu preciso que a Palavra de Deus encharque a minha mente, tome posse da minha vida. Eu preciso que a Palavra de Deus seja uma influência mais forte do que o meio, do que a sociedade, do que a mídia que me rodeia, para que isso acabe influenciando também meus relacionamentos, minha vida em família e minhas escolhas. Nós estamos numa série de programas sobre o Sermão do Monte, o mais comprido, o maior sermão pregado por Jesus, pelo menos que se tem registro na Bíblia. E nós agora partimos para uma nova fase desse sermão, que começa no verso 19 do capítulo 6 de São Mateus. Eu quero convidar você, se você tem condição de abrir a Bíblia aí onde você está, é muito importante você ter uma lapiseira, uma régua. Eu sempre carrego, deixa eu mostrar para você, eu carrego uma reguinha bem fina dentro da minha Bíblia e uso essa régua para ir sublinhando os textos que são importantes para mim, para que depois fique fácil de eu voltar, encontrar esses textos, memorizar alguns. Sabe, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, use a Palavra de Deus não como um amuleto. Tem pessoas que deixam a Bíblia aberta em sua casa. Não está errado, você pode deixar a Bíblia. Isso pode ser um simbolismo de que você preza a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus, como papel e tinta e como couro, às vezes a capa é de couro, às vezes nem isso, né? Como papel, como tinta, ela não tem valor para proteger sua casa, para proteger sua família, para proteger a você. O que protege a minha vida para a eternidade é esta palavra estar dentro da minha cabeça. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente começa a descobrir isso e se apegar à palavra de Deus e colocar ela para dentro no começo do dia, aquele momento regular que você tem com Deus todos os dias, um horário realmente marcado, determinado. Eu descobri que enquanto eu não tivesse essa determinação, esse domínio próprio, que também é um presente de Deus, Deus dá quando a gente ora e a gente pede ajuda para Ele. Eu descobri que enquanto eu não tivesse isso, eu não teria vitórias na minha vida espiritual. Então eu sei que eu preciso começar cada dia na presença de Deus. Isto é muito importante para a minha vida, para o equilíbrio da minha mente, para o equilíbrio da minha saúde, dos meus relacionamentos. Quem vai ter vantagem com isso é minha esposa e as minhas filhas, as pessoas que me rodeiam. Se eu saio de casa sem ter contato com a palavra de Deus, eu saio por mim mesmo, eu saio sozinho, eu saio movido pela minha cabeça, pelo meu próprio coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração, Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nem eu mesmo me conheço. Às vezes passam coisas pela cabeça da gente que, por favor, como que isso pode passar na minha cabeça? E às vezes nós temos reações e ações que até a nós mesmos preocupam. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Como que eu pude pensar uma coisa dessa? Então, o meu coração é enganoso. Eu sou um perigo para mim. A Bíblia diz isso, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso, eu preciso da Bíblia, eu preciso da lâmpada para os meus pés, da luz para o meu caminho. Eu preciso que a palavra de Deus encharque a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ideias, e que a voz de Deus, através da Bíblia, se torne mais importante que as outras vozes que me rodeiam. Existem muitas vozes, a voz da mídia, a voz das propagandas,
Basta você sair na rua para você estar sendo influenciado por músicas que você ouve. Você não escolheu ouvir, mas você está ouvindo. Você está na rua. Você não pode fugir para um lugar e se esconder da vida. Você tem que trabalhar, você tem que sair, você tem que estudar, você tem que viver. Mas eu preciso fazer com que a palavra de Deus, a Bíblia, tenha influência mais forte do que as outras vozes que me cercam. Se não for assim, você e eu seremos influenciados pelas colegas de trabalho, pelas pessoas que nos rodeiam, pela nossa própria família. Às vezes podem ser influências boas, mas outras vezes podem ser influências más. Por isso disse Davi, escondi a minha palavra no teu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. E é por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Este é o livro de Deus. Esse livro estabelece critérios para a gente viver, nos ajuda a formar valores, estabelecer princípios de vida. Então vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 19 em diante. É o texto que vamos ler hoje. Nós encontramos aqui uma orientação muito interessante, não é simpática, ela não é popular, não é agradável. O que o Senhor Jesus está dizendo, como muitas coisas que Jesus diz não são agradáveis, não são simpáticas, e por isso nem todo mundo quer ouvir a voz de Jesus. Tem muita gente que prefere ouvir a sua própria voz. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu prefiro, o meu gosto é o meu Deus, eu sou Deus para mim, eu vou dizer o que eu vou fazer na vida, ninguém vai mandar o que eu vou fazer. E quando eu penso assim, Deus diz, meu filho, eu dei a você o livre-arbítrio. Você pode ser do jeito que você nasceu. Você pode escolher ser regido pela sua própria cabeça. Eu vou deixar você viver dessa maneira. E Deus me deixa. Mas um dia eu posso cansar disto. Porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem, isso está lá em Provérbios, há caminho que para o homem parece ser caminho direito, mas no seu fim dá em caminhos de morte. Nem tudo que é amarelo é ouro. Cuidado, cuidado. Às vezes existem caminhos que a vida, que o mundo nos apresenta, que podem parecer muito bonitos, muito agradáveis. A vitrine do mundo é muito bonita. Você tem que visitar o quartinho dos fundos. A vitrine de Jesus, às vezes não parece muito bonita. Mas é muito agradável viver no quartinho dos fundos. É muito bom a vida com o Senhor Jesus. Ele diz, eu vim trazer para você caminhos de vida. Eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Que coisa maravilhosa. Bom, vamos então a Mateus capítulo 6, verso 19. Qual é essa mensagem impopular de Jesus para nós hoje? Nós vivemos numa sociedade em que ninguém quer ser pobre. Bom, pobreza não é vergonha, mas também não é virtude. Não tem nenhum mérito em a gente ser pobre. A pobreza pode me levar a desenvolver uma necessidade maior de Deus. Às vezes o pobre, é mais fácil o pobre em buscar a Deus do que o rico. Você já percebeu isso? Que coisa interessante. Por quê? Talvez a gente descubra algumas dicas nesse texto de Jesus aqui. Mas nós vivemos numa sociedade que preza, que adora a riqueza, a ostentação, os recursos materiais. As pessoas julgam você pela gravata que você usa, pela roupa, pela marca da roupa. Não é nem pela roupa, hein? Tem que ter uma etiqueta mostrando a marca, e as pessoas gostam de deixar as etiquetas à mostra e às vezes não compram uma roupa se a etiqueta não está lá, de uma marca famosa, internacional, e as pessoas pagam mais caro por causa da etiqueta. A qualidade do tecido é a mesma de uma roupa comum, trivial, que você pode comprar, durável, bonita, boa. Não, mas tem que ter a marca. Por que isso? Isso é uma convenção social, uma característica dos tempos que nós estamos vivendo. Nunca foi assim na história da Terra. Nunca foi assim no passado. Então, vivemos numa época materialista, numa época secularista. As pessoas julgam você pelo carro que você tem. Carro já não é mais um meio de transporte, não.
carro deveria ser para levar você e trazer de volta. Tem que ter farol, tem que ter pisca-pisca, você tem que ter câmbio, você tem que ter roda, senão não vai. Mas hoje carro deixou de ser só um meio de transporte. O carro passou a ser um meio de ostentar, de representar a você. Quem é você? Será que eu estou dentro desse sistema de ver as coisas, desse sistema de encarar a vida? E tem uma série de rituais ligados a recursos materiais, a coisas desta terra. Vamos ver o que Jesus tem para dizer sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, diz Jesus no verso 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E agora Jesus termina dizendo algo muito interessante. O verso 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, o teu investimento, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o meu tesouro? Aí vai estar o meu coração. Nós temos dois tipos de família, apenas dois tipos de família em relação a este assunto. Nós temos as famílias seculares ou materialistas, secularistas, e nós temos as famílias cristãs. Nós temos o secularismo de um lado e nós temos a oposição do secularismo, do materialismo, que é o cristianismo. Será que a minha família é uma família secularista ou uma família cristã? Uma família materialista ou uma família cristã? Ah não, pastor, eu sou da igreja. Pera, isso não quer dizer nada. Você quer saber, quer avaliar a sua família? Eu também quero avaliar a minha família. Nós vamos para o intervalo, a gente vai, voltamos já já. Espera aí, não sai daí. Nós encontramos com você logo depois do intervalo. Até já. Bom, estamos de volta para mais um bloco do programa Lar e Família. Hoje estamos conversando sobre materialismo e cristianismo. Será que a minha família é materialista? Minha família preza, valoriza coisas mais as coisas materiais ou as coisas espirituais? Como eu posso fazer para saber se a minha família valoriza mais as coisas materiais ou as coisas espirituais? Bom, o que é material? Material é tudo que pode ser tocado, tudo que pode ser pegado, tudo que é visível. Já as coisas espirituais nem sempre são visíveis, nem sempre podem ser tocadas. E algumas famílias são movidas pela busca às coisas materiais, que podem ser tocadas, que são palpáveis. Mas outras famílias estão voltadas à busca das coisas espirituais, valorizam as coisas espirituais. As suas rotinas são desenvolvidas de maneira a valorizar, a dar prioridade às coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo para você. Uma família materialista, uma família secular, ainda que seja composta de membros da igreja, porque ser membro da igreja apenas não quer dizer muita coisa. O que vai determinar realmente as coisas espirituais é se a minha religião está dentro da minha casa, não apenas se está dentro da minha igreja. Existem pessoas cuja religiosidade é apenas de igreja, mas não chega a influenciar a casa. Bom, como vive uma família espiritual? Bom, uma família que é cristã, que é espiritual, ela não acorda para trabalhar. Ela acorda para adorar. Isso faz toda a diferença.
A família materialista, ela acorda para trabalhar e trabalha para ganhar dinheiro. E ganha dinheiro porque pensa que o sustento vem do suor do seu rosto. E então vai correr atrás. Ninguém cuida de mim. Eu preciso cuidar de mim. Não existe um ser superior tomando conta da minha vida. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Então eu preciso acordar cedo, trabalhar duro para poder pagar as minhas contas e para poder viajar. E não é errado viajar, não é errado trabalhar duro, não é errado ter dinheiro. O problema sabe o que é? O problema é o que ocupa o primeiro lugar. E nós vamos ver isso na continuação desse estudo nos próximos programas. Jesus fala isso lá no capítulo 6, no verso 33, buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o problema. O problema não é trabalhar. Claro, o preguiçoso, o vadio não vai comer. O cristão também precisa trabalhar e precisa trabalhar duro. O próprio Senhor Jesus diz que eu devo olhar para os passarinhos, nós vamos ver isso num programa seguinte, e ele, assim como ele sustenta os passarinhos, ele nos sustenta a nós outros. Deus dá comida para os passarinhos, mas não joga minhoca nos ninhos. Eu recebi uma frase dessa por Twitter esses dias, essa frase, achei muito interessante. Deus dá comida para os passarinhos, mas não joga comida nos ninhos. O passarinho tem que ir atrás da comida, buscar a comida. Agora, eu não sou passarinho, eu tenho uma cabeça superior à mente dos passarinhos, uma mente superior, eu tenho um cérebro que me permite ter noção da minha finitude, eu posso ter noção do infinito, eu posso ter noção de eternidade. Passarinho não tem noção de eternidade, só os seres humanos podem ter noção de eternidade, só os seres humanos podem compreender que Jesus vai voltar um dia. Essa é uma compreensão típica de um ser humano e por isso eu posso escolher colocar o foco da minha vida ou na busca pelas coisas desta terra ou na busca das coisas materiais e correr atrás disso, me afatigar atrás disso, perder a minha saúde atrás disso, ou escolher correr atrás das coisas espirituais, fazer com que o foco das rotinas, das atividades, da vida da minha família seja a busca pelas coisas espirituais. Você quer ver um exemplo? Olha só, algumas famílias estão preocupadas em fazer da sala um teatro, um cinema ou um ginásio de esportes. Eu quero ter... Não é errado você ter coisas e aparelhos e etc. Mas qual é a prioridade da vida da minha casa? Outras famílias estão preocupadas em fazer da sua sala uma igreja, onde Deus é buscado todos os dias, pela manhã e pela noite. Sua casa tem um lugar onde se busca Deus. Sua casa tem um cômodo separado para a busca de Deus. Sua casa é uma igreja ou sua casa é uma praça de alimentação, uma praça de esportes, um ginásio esportivo, um teatro para entretenimento, um home theater? O que é sua casa? Qual é o foco da sua casa? Onde se gasta mais dinheiro na sua casa? Para onde se investe o dinheiro da sua casa? Se investe em coisas. Deixa eu reformular essa pergunta. Qual a fatia, qual coisa fica com a maior fatia do orçamento da sua casa? São coisas desta terra que vão ficar aqui nessa terra ou são coisas da nova terra, onde Cristo está sentado à destra do Pai e de onde Ele há de vir e julgar os vivos e os mortos? Nós vivemos em tempos muito solenes. Jesus está voltando. Que influência meus filhos estão recebendo na minha casa? Como é o ambiente da minha casa para os meus filhos? Estão eles sendo influenciados positivamente para a busca de Deus pelo ambiente da minha casa? Se a minha casa é uma casa espiritual, então na minha casa vai haver culto da família para começar o dia. A minha casa não desperta para ir trabalhar.
A minha casa desperta para adorar. A minha casa vai deitar à noite pensando no horário de acordar, que foi de despertar, que foi acordado, que foi combinado em família. O casal combina com os filhos que horas vão acordar. E eles põem o relógio para despertar. A família se desperta, talvez você, o pai ou a mãe, alguma pessoa da casa pode querer despertar antes para já ter o seu momento de comunhão particular com Deus, que é muito importante. Mas depois desse momento, então a família se reúne para o culto da família. Os filhos são acordados. Lá em casa é todo dia. Eu me acordo, eu vou lá buscar um copo de água, um copo de suco, vou levar para as minhas filhas, vou levar para minha esposa, acordo a minha casa. Alguém tem que acordar a casa. Quem que acorda as pessoas lá na sua casa? Cada um acorda a hora que quiser para sair para o trabalho, ou a sua família está buscando ser uma família espiritual, que quer Jesus dentro de casa, que quer Deus dentro de casa. Você se vê como uma pessoa comum, ou você se vê como um líder espiritual, uma líder espiritual da sua casa? Deus chama os pais. Se eu estou falando com você que é pai, que é mãe, Deus chama você para assumir a liderança espiritual da sua casa. Alguém precisa puxar para si a responsabilidade, assumir essa liderança e chamar a sua família para o culto da família. Esse culto deve ser rápido, muito rápido, 5 minutinhos, 7 minutinhos. O que a gente faz no culto da família? A gente canta um hino, se está com muita pressa, a gente canta uma estrofe ou só o coro do hino, a gente canta um hino, a gente estuda um pequeno trecho da palavra de Deus e depois a gente ora. E aí vai para a vida, e aí vai comer, e aí vai para a vida. Então, nessa casa, Deus é buscado, Deus é honrado. Essa casa também devolve o dízimo. O dinheiro que é recebido, ele é reconhecido como uma bênção de Deus. Ele é reconhecido como vindo de Deus. E nesta casa se segue a orientação da palavra de Deus de devolver o dízimo. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que tudo que eu recebo vem das mãos de Deus. Davi reconheceu isso. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Eu não posso devolver nada realmente meu para Deus. Quando eu devolvo o dízimo para Deus, eu estou devolvendo algo que eu já recebi dele. E sabe, quando os filhos começam a acompanhar essa atitude dos pais, eu me lembro da minha casa, meus pais devolviam dízimo e às vezes nós vivíamos com dificuldade. E nós vivemos uma época muito difícil da vida econômica do Brasil. Quando eu era pequeno, havia meses em que a inflação era altíssima. O salário do meu pai era atorado pela metade, né? Talvez ou até mais, perdia o seu valor completamente. Nós não tínhamos dinheiro para comprar roupa, nunca faltou comida, graças a Deus, mas faltava muita coisa em casa. Mas meus pais devolviam o dízimo, levavam o dízimo à casa do Senhor. Eu pergunto para você, como ficam os filhos de uma família cujos pais resolvem colocar o Senhor em primeiro lugar, envolver ao Senhor na sua vida financeira? A palavra de Deus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Invista nas coisas de Deus. Coloque o seu tesouro nas coisas de Deus. Ensine os seus filhos a serem dizimistas, a investirem nas coisas de Deus. Porque onde estiver o tesouro deles, aí estará o seu coração. Filhos que contribuem para as missões, filhos que ajudam a sustentar
projetos missionários. Filhos que se envolvem a si mesmos nos projetos missionários serão filhos cujo coração estará ligado às coisas de Deus. Coloque esses valores na vida dos seus filhos, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus te abençoe. Pai e mãe do reino de Deus. Você é um pai e uma mãe Israel. Deus esteja com você, Deus abençoe seus filhos e se você é filho, invista no reino de Deus também. Nós nos vemos no próximo programa.